Olá, amigos. Para melhor compreensão do vídeo anterior sobre o erro da FGV no 29º Exame de Ordem, resolvi fazer esta aula sobre a ação que foi ignorada naquele certame. Seguem abaixo as minhas redes sociais para eventuais contatos. O gabarito divulgado contém erro substancial, uma vez que apresentou o motivo fundado em não pagamento do título, ou seja, a prescrição. Todavia, esse entendimento ele é rechaçado pelo STJ, conforme se depreende do RESP 813.381. Ademais, o RESP 671.486 enfatiza que, abre aspas, para livrar-se do protesto, o devedor deve quitar a dívida. Bem, antes de apresentar a ação judicial que foi ignorada, façamos a definição do que seja locupletamento. Para Rubens Limões de França, enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito ou locupletamento ilícito é o acréscimo de bens que se verifica no patrimônio de um sujeito, em detrimento de outrem, sem que para isso tenha um fundamento jurídico. Então, essa ação ela é uma ação subsidiária, ou seja, ela depende de outros meios de cobrança para que ela seja aceita. No artigo 886, está lá explícito isso, né? Não caberá a restituição por enriquecimento se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido. Para o TJDFT, a palavra locupletamento deriva de locupletar, que significa enriquecer ou ter acréscimo de patrimônio ou riquezas não necessariamente de forma ilícita. Todavia, no âmbito jurídico, a palavra geralmente é utilizada no sentido de enriquecimento sem causa ou ilícito, que ocorre em prejuízo de alguém. Mais à frente, vamos falar sobre esse artigo 884, que é citado aqui pelo TJDFT. Bom, a primeira ação de locupletamento, ela é embasada no cheque. Ou seja, essa ação é cabível quando se tratar de cheque prescrito, quando não se caiba mais a ação de execução, de acordo com o artigo 61 da Lei 7.357, que diz: a ação de enriquecimento contra o emitente e outros obrigados que se locupletarem justamente com o não pagamento do cheque prescrevem 2 anos, contado do dia em que se consumar a prescrição prevista no artigo 59 e seu parágrafo desta lei. Desse modo, a prescrição ocorre em 2 anos após o prazo de prescrição de 6 meses, a contar do final do prazo de apresentação, que é de 30 ou 60 dias, conforme a praça. Nessa ação de enriquecimento ilícito, nós temos 2 fundamentos, tanto no artigo 61 quanto no artigo 62. O artigo 61 ele é chamado de ação de locupletamento injusto, ou seja, basta a apresentação do título sem mencionar a causa debende, e já no artigo 62, nós temos aqui o locupletamento causal, ou seja, a pessoa pode dar início a essa ação, todavia tem que apresentar o motivo, né? Tem que mostrar a relação que se deu nesse tipo de negócio. A segunda ação é ação de locupletamento ou enriquecimento sem causa, que consta lá no Código Civil de 2002. O nosso ordenamento jurídico prevê, no seu artigo 884, acerca do enriquecimento sem causa, como sendo aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Todavia, a gente tem aqui a doutrina, ela apresenta alguns requisitos para esse enriquecimento sem causa. Ou seja, a ausência de justa causa, o locupletamento, como já foi definido anteriormente,
o nexo causal entre o enriquecimento de um e o empobrecimento de outro. E essa prescrição, ela ocorre no prazo de 3 anos, né, conforme o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º do Código Civil. E, por último, nós temos aqui a dita, né, a propriamente dita, ação de locupletamento fundamentada no Decreto 2044 de 1908. Então, essa ação ela foi ignorada pela FGV no 29º exame, né? Então, essa ação, ela pode ser fundamentada no artigo 48 do Decreto 2044, com a prescrição da ação executiva da nota promissória. Então, temos aqui, né, no artigo 48. Sem embargo da desoneração da responsabilidade cambial, o sacador ou aceitante fica obrigado a restituir ao portador, com os juros legais, a soma com a qual se locupletou a custa deste. Trata-se de uma ação ordinária. E esse artigo 48 aplica-se às notas promissórias, com as devidas adequações por força do artigo 56. Desse modo, a ação deve seguir alguns requisitos essenciais, tais como o protesto, né, o protesto rígido, o esgotamento dos demais meios de cobrança, então, no caso, a ação monitória, ou propriamente uma ação de cobrança poderia ser feito, né, no lapso de 5 anos. Então, a FGV ela citou a ação monitória, mas não é só ação monitória, né? Tem essa ação de locupletamento, tem uma ação de cobrança e assim por diante. Bom, gente, no voto do ministro João Otávio de Noronha, no RESP 1.323.468, ele diz que, como o artigo 48 do Decreto 2044 não prevê um prazo específico, então utiliza-se o prazo de 3 anos previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º do Código Civil. Então, dessa maneira, a jurisprudência acata o período, né, o prazo de prescrição de 3 anos após a prescrição da ação executiva. Então, no caso aí, a gente tem 6 anos para propor essa ação de locupletamento. No caso na época da prova, tinha 5 anos e pouco. Então, não tinha completado ainda os 6 anos. Por isso, a FGV ela não poderia falar que o título estava prescrito, né? A ação executiva estava, só que a ação de locupletamento não estava. Então, por isso, ela agiu incorretamente. Então, gente, para concluir, temos que o gabarito ele mostra totalmente contrário tanto à jurisprudência que determina o pagamento, como já foi falado, quanto ao decreto 2044, né, que prevê a ação de locupletamento fundada no artigo 48. E essa ação não estava prescrita. Minhas redes sociais para eventuais contatos, novamente, né? E muito obrigado a todos.